Bem-vindos a mais um Sou Piana Pod. Hoje a gente vai conversar sobre o intestino e como ele influencia nessa doença, nessa síndrome. Tô mantendo aqui, né, um padrão de professoras minhas da pós da Mescan, a pós que a gente fez de terapia hormonal e longevidade na saúde da mulher. E eu trouxe hoje a doutora Richaene Ferreira para conversar com a gente, gastroenterologista funcional. Então, sabe tudo de intestino, tá, gente? Obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer imenso estar com você e vamos tentar, né, trazer mais informação, contribuir para as sopianas, né, medidas de saúde para poder tanto, além de controlar o problema, mas tentar reverter ao máximo e contribuir para que outros problemas de saúde não aconteçam, né? A gente sabe que a SOP não é o problema só a SOP em si, né? É o que ela traz junto com isso, né? A gente tem mais risco de diabetes, de obesidade, então tudo que a gente come influencia muito, né? A gente fala que é o quê? A gente não é só o que a gente come, né, Richa? Te ajudar, né? Na verdade, a gente é o que a gente come, digere, absorve e elimina, né? São esses 3 pontos. Então, a gente tenta sempre, nos nossos atendimentos, com o nosso trabalho de educação em saúde, levar para as pessoas que não existe uma linha direta entre um gatilho inflamatório e a doença. São vários fatores que estão ali contribuindo, que vão gerar gatilhos para o corpo e que vão, de acordo com a genética, trazer o problema de saúde. Então, tudo que você fizer para ajudar a SOP, você também vai contribuir para outros problemas. Então, quando você enxerga isso, você vai ser muito mais assertivo e você vai promover muito mais saúde, né? Antigamente pensava-se que a SOP estava no ovário, né? Que ele era o grande vilão. Então, agora que a gente entendeu que essa doença ela é sistêmica, né? Endócrina, metabólica, como que o intestino participa aí desse processo? A gente sabe que tem a ver com a resistência insulínica, tem a ver com inflamação. Como que o intestino contribui aí, ou pode piorar ou pode melhorar a SOP? Sim. Primeiro, para dar um alerta para as pessoas que esse funcionamento intestinal, bom ou ruim, quando a gente pergunta se um paciente tem um intestino correto, funcionante, não quer dizer apenas o ato de eliminar fezes. Então, é algo muito mais abrangente, se essas fezes são moldadas, se existe sensação de saciedade quando você faz, saciedade no sentido de eliminar as fezes por completo. Então, por que as pessoas estão tão doentes e por que a SOP, por si, que é o nosso bate-papo hoje, por que ela está tão prevalente? Porque o nosso órgão imunológico, a nossa barreira protetora intestinal, está sendo cada vez mais agredida. Então, ao longo dos anos, na vida moderna, né, os hábitos modernos, a oferta de comida, na verdade, fast food, que na verdade não é comida, né, que a gente, a abrangência, né, do comer, os hábitos de vidas modernos, tudo isso vai fazer com que aquele ambiente esteja em desequilíbrio. Então, o intestino, principalmente pela sua microbiota, que é a flora intestinal, que é formada por bactérias, por fungos, por protozoários. Então, aquilo ali, quando não está em equilíbrio, vai agredir essa barreira, e ao agredir essa barreira, vão permitir com que substâncias passem para o nosso sangue, e aí tudo começa. Então, aquela inflamação que a gente tanto fala, aquela inflamação que a pessoa nem imagina que esteja acontecendo, ela está ali sinalizando, o nosso corpo tenta combater aquilo ali, e de acordo com a genética de cada um, vai promover, por exemplo, a resistência à insulina, que vai ter associação com a SOP. Então, isso... O que faz essa agressão, assim? Especificamente melhor, assim, quais alimentos que vão estar atrapalhando essa barreira aí? Então, primeiro, além de falar da qualidade do alimento, então hoje em dia a quantidade de alimento processado e ultraprocessado está em excesso. Então, a gente sempre coloca para meus pacientes, para as pessoas, para os alunos, que ninguém quer viver numa bolha, todo mundo tem direito a ter uma vida social, a comer algo diferente, mas isso tem que ser exceção e não a regra. Uhum. Então, além da comida industrializada, a capacidade digestiva das pessoas. Então, se você for realmente perguntar se a pessoa come, digere bem, né? Qual que é a sensação dela após as refeições, muitas delas vão falar, olha, eu me sinto empachado, distendido, com gases, arrotando, né? A eructação. Então, começa lá na boca, se a pessoa mastiga ou não, naquela pressa, ela não mastiga, ela engole a comida, dá 2 mastigadas, engole e bebe água para empurrar.
E aí, aquele alimento fica muito mais tempo para sofrer processo de digestão. E aí começa o problema. Então, o estômago tá ali sofrendo para conseguir quebrar essas partículas, né? E aí, é muito grande para ele, com né? certeza. E aí você não mastiga, e num ambiente de estresse que a gente vive, onde a tendência é não ter mais acidez, né, adequada, ainda mais depois dos 40 anos, tá? É uma tendência fisiológica a gente reduzir essa acidez. Então, junta correria, falta de mastigação, acidez inadequada, é tudo, né, o caminho, o perfil para trazer tanto esse conteúdo, né, gástrico, que vai lá para o intestino, chega lá e é uma festa das bactérias com aquele alimento. Então, aquela proliferação, né, de bactérias recebendo aqueles alimentos vão agredir essa mucosa intestinal. Vai exagerar ali, né? E como que a paciente vai acabar desenvolvendo, por exemplo, uma resistência insulínica, dependendo do que ela estiver comendo, assim? Como que ela pode diminuir essa resistência insulínica? A dieta das pessoas, né? Se você for realmente fazer um diário alimentar, quando você pergunta se a pessoa come bem, a maioria fala que come saudável, mas você vai ver excesso de carboidrato refinado, então, e tem também alguns carboidratos de alto índice glicêmico, então, por exemplo, é a tapioca com queijo no café da manhã, né? Acham que estão bem. O pão integral, então, não tem uma fonte de proteína para poder contrabalancear essa carga glicêmica. Então, as pessoas estão comendo carboidrato demais, proteína em quantidades inferiores às necessidades. Então, toda vez que existe, né, quebra de barreira, uma dieta com uma tendência a fazer picos de glicemia, né? Em momentos excesso de açúcar. Excesso de açúcar, em momentos errados. Então, por exemplo, que eu falo, olha, você quer comer um doce? Coma então depois do almoço, que o seu corpo está preparado pelo menos para receber aquilo ali. Agora, o pior cenário é o quê? Você comer no meio da tarde, onde não existe mais nada para contrabalancear, né? À noite, aquela fissura. Aquela pessoa que não tomou café da manhã, saiu de casa, fez jejum, porque ela quer ficar bem, jejum intermitente, almoça, às vezes, sai do jejum de uma maneira ruim. E comendo aí muito carboidrato, pouca proteína, né? E aí chega em casa, né? Não chega em casa, mas dá por volta de 17, 18 horas, é aquela fissura louca pelo carboidrato, incontrolável. E aí tudo que ela fez ao longo do dia, tentando um objetivo, talvez, de metabolismo, foi perdido, né? Sim. Eu falo muito também com pacientes da questão da resistência insulínica, né? Que é a base da síndrome dos ovários policísticos, né? Que leva ao distúrbio hormonal, porque a insulina, ela vai agir lá no ovário, imitando o hormônio da ovulação e acabando levando a excesso de hormônios masculinizantes, né? Estimulando a produção maior aí de testosterona, né? Dos outros hormônios que vão levar aos sinais, né? De acne, excesso de pelos. E toda essa inflamação também faz parte. Então, é base do tratamento da SOP. A gente pode ver outros vídeos aqui anteriores, que a gente já conversou com o nutricionista, já conversou com o personal, para explicar como que, o que a gente pode fazer, né, melhorando essa dieta, para poder reduzir essa resistência insulínica. Então, à medida que a gente vai controlando essa resistência insulínica, a gente vai conseguindo melhorar também os hormônios, né? E às vezes, no início, a pessoa não consegue sozinha, né? Você fala que tem essa fissura. Eu mesmo, como sou piana, sentia isso, uma vontade de comer doce. O cérebro da gente também é esperto, ele tá agindo aí junto, né? Com certeza. Ele quer energia rápida, Sim. né? Quer o carboidrato, que a gente tá cansada, não vai ter tempo de comer, né? Vai comer um sanduichinho, um negócio ali, e que vai te dar uma saciedade, mas daqui a pouquinho tá com fome de novo, né? E lembrar também, Dani, a questão hormonal, muita gente não desconhece, né, o papel intestinal em relação ao metabolismo hormonal, né, feminino. Então, existe uma população de bactérias que vai, né, metabolizar esses hormônios. Então, por isso que a gente sempre conversa, né, que modular o hormônio, no caso, a gente está falando da SOP especificamente, mas vamos colocar na mulher em geral, que precisa utilizar o hormônio de alguma maneira, tem que merecer. Porque às vezes você vai fazer uma estratégia hormonal e que o resultado não vai ser aquele esperado. Por quê? Não é culpa que o médico não escolheu nem dose, nem hormônio adequado. É que aquela pessoa não está preparada para receber aquilo ali. Então, esse intestino, no sentido mais amplo, né, de bactérias, de barreira protetora, precisa ser tratado. E por isso que ele é a base de tudo, né? Agora, dá trabalho. Mexe com estilo de vida.
e que nem todo mundo está afim, está disposto a fazer. Mudança no estilo de vida é o principal, né? E isso vai ser aos pouquinhos. Então, eu falo que, às vezes, no início, quando a pessoa ainda não tem esse equilíbrio, a gente pode entrar com medicações também para ajudar, né? Por exemplo, um glifage para reduzir a resistência insulínica, ele também age, né, no intestino. O glifage é sensacional, porque além dele fazer todo o trabalho, né, de manejo da insulina, da glicose, né, ele vai aumentar um tipo de bactéria, né, a Arquemansia mucinifera, que tem um papel importante no manejo da glicose, no emagrecimento. Então, não sei você, assim, na sua prática clínica, mas quando eu vou propor o glifage para algumas pessoas, elas ficam apavoradas, achando que já estão diabéticas, então, e que aquilo ali vai mascarar e que vai favorecer. Eu falei, gente, nós estamos ajudando o seu corpo a poupá-lo, né, de uma sobrecarga, e de forma nenhuma a gama de interferências e ação da metformina hoje em dia é muito maior. Então, tá em bula já para tratamento da SOP, tá? Sim. Para quem tiver, tem sempre o curioso que gosta de ler bula, lá já tá indicado para tratar. É porque você vai tratar a resistência à insulina, para exatamente não deixar virar o diabetes. A gente está tentando reestruturar seu organismo, né? Uma genética que você já tem, então a gente vai ter essa luta para sempre. Eu falo que a SOP não tem cura por isso, que a gente não pode desandar depois, né? Tipo assim, chutar o balde, vai desregular os hormônios de novo, a sua tendência de ter resistência insulínica é grande, né? Então, enquanto você não tá ajustada, é que eu acho que vale a pena a gente pensar em medicação, depois a gente pode suspender. Suplementos também que ajudam muito hoje, né? Tem uma berberina, minoxidil, que eu gosto bastante para ajudar na resistência insulínica. O cromo, né? Pensando na insulina em si, né? Mas como a gente vai ver como um todo, né? Coisas para ajudar no intestino também, para desinflamar. O que você tem de dica pra gente aí? Nossa, vamos lá. Muita coisa, Muita né? coisa. Pensando nessa função digestiva, né? Se nós temos que melhorar mucosa, poder cicatrizante, ação anti-inflamatória e antioxidante. Gosto muito, até que tenho colocado recentemente para meus pacientes que são mais ali assíduos, a couve, né? O suco de couve em jejum, couve orgânica, porque o talo da couve é onde concentrariam, né, os agrotóxicos e a maior parte, né? E a gente precisa usar esse talo. E aí você vai bater com outra fruta, tá? Para quem, no caso da SOP, com uma potencialidade dessas pessoas terem fungos no intestino, na verdade já tem o fungo, mas ele pode estar em maior quantidade, a gente tem que ter cuidado com os cítricos, porque o fungo utiliza isso e o paciente pode ter hipoglicemia. Então, nesse caso específico, a gente utiliza frutas não cítricas junto dessa couve em jejum. Outra coisa que é muito importante, já que a gente tem que repor barreira e repor a flora saudável, eu estou colocando aqui coisas que todo mundo pode fazer, né? Porque o nosso intuito de levar saúde é não só trazer estratégias super... são modernos no sentido assim, de que tem um custo alto, né? A gente quer levar saúde para qualquer pessoa. Então, a banana verde, preferencialmente a nanica, se você comprar ela e você cortar as rodelinhas, você pode congelar e você utiliza nesse suco. E ela tem muita inulina, que é uma fibra prebiótica. No caso, sendo prebiótica, ela vai nutrir as bactérias do bem. Então, isso todo mundo pode fazer. Em relação à suplementação, probiótico, tem que ter muito cuidado. O probiótico, ele é maravilhoso, mas se a paciente tem esse cenário de fermentação, de distensão, de gases... Eu uso muito exemplo, se já tem muita gente na festa, primeiro a gente tira um pouquinho para depois introduzir, né? Primeiro nós vamos tirar os excessos. Sim. Então, o probiótico no primeiro momento é o que eu mais coloco, né? Para ter cuidado, que a pessoa pode ter desconforto. E você pode até, num cenário de quase ter uma SIBO, né? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado, a pessoa está quase lá, e ela evoluir para SIBO por conta daquele probiótico que você fez. Produzindo mais bactéria. Então tem que tomar bactéria. cuidado, né? Paciente que vai tomar por conta própria, ou sabe que ouviu falar que o probiótico é bom e vai tomando. E é uma que mais acontece, né? Comprar Pega muito paciente que já vem tomando, né? A maioria, e se a gente não explica isso, eles saem com a sensação que a consulta não foi aquilo ali, porque não ganhou na prescrição um probiótico. É importante os aminoácidos, né? Então, a gente pode utilizar o aminoácido, ele tem um sabor, né, bem característico. Então, existe no mercado opções que dão um sabor um pouquinho mais tolerável. Então, ele vai ajudar a
recompor essa barreira, a glutamina. Então, por que glutamina é tão importante para a imunidade? Né? Às vezes, algumas pessoas questionam sobre os estudos, não tem comprovação científica, porque a pessoa está buscando um estudo que não é aquilo ali que foi feito. Então, a glutamina ela vai lá na região da barreira intestinal, né, as tight junction, que são regiões onde as duas células ficam uma lado a lado. E quando existe essa quebra de barreira, essas células ficam afastadas, vamos dizer assim. Então, a glutamina, ela, tanto quanto o ômega 3, vai favorecer essa barreira se fechar. Então, muito importante a gente utilizar. Na verdade, o ômega 3, a gente deve... Para tudo, né? Para tudo. Né? Eu falo, a partir do momento que você usou, que você ganhou na prescrição, eu não vou botar mais. Porque não tem como ficar sem. Para continuar, né? Um ambiente inflamado a gente está. Se a gente for parar para pensar, a gente vai até com medo de comer, né? Porque tá difícil. Mas vamos trabalhar com a vida real. E essa vida real, nós vamos driblando esses impasses que a gente tem. De vez em quando a gente vai estar inflamando e vai estar ajustando, né? Por isso que se a gente vivesse na bolha, né? E fizesse tudo perfeitinho, talvez não precisaria de ficar usando sempre suplementos. Mas como você falou que é a vida normal, a gente de vez em quando dá as fugidas, vai precisar de estar voltando a essas estratégias, né? Com certeza. E assim... As pessoas, a gente tem que entender que você vai regular, você vai controlar o problema, mas a genética está ali. Da mesma forma do paciente com obesidade, da mesma forma do diabético, a genética está ali esperando o momento de dar o bote. Que você escorregou e você persistiu, né? Então você vai ter uma vida normal, mas a partir do momento que você esquecer da hierarquia da saúde, priorizar sono, exercício físico, comida de verdade, né? Hoje mesmo um paciente, as pessoas atropelam, então comem na hora que deveriam estar dormindo, né? E na hora que deveriam estar dormindo estão comendo, e o nosso corpo ele tem horário para fazer as coisas. Então não é à toa assim que quando a nossa fisiologia, quando o sol abaixa, as enzimas digestivas começam a reduzir. Por quê? Porque o homem na vida, né, na antiguidade, não vou nem dizer tanta antiguidade, mas o homem não dos anos 60, né, dos 60 para cá que começou essa questão dos ultraprocessados. É para dormir. E a gente não, a gente está chegando em casa, é a internet, é o celular e comendo, né, 9h30, 10 horas. E aí o que acontece? Acaba que eu me estendo, né, Dani? Aí começam as outras coisas, né, o refluxo. Gente, tá comendo na hora que o corpo não tá digerindo, vai ter refluxo. Aí você vai dar um inibidor de bomba de próton para você compensar aquilo ali. E o inibidor de bomba de próton vai fazer o quê? Vai tirar um ambiente adequado ácido do estômago. Começa tudo. Então, um dos fatores de tanta doença relacionada ao intestino é a gente achar que utilizar medicamentos que vão tirar aquela fisiologia normal que não vai ter impacto nenhum. Então, utilizar esses medicamentos por algum período 4 a 8 semanas, por alguma gastrite erosiva, uma úlcera, uma esofagite mais importante. Gente, fora isso, o estômago foi criado para ser ácido. Não ache que você não vai colher nenhuma consequência utilizando isso em longo prazo. Sim. Isso daí é a mesma coisa que eu comparo assim com o anticoncepcional, né? Você trata o sintoma, mas não trata a causa, né? Aí, usou por um tempo para aliviar e depois tentar resolver essa causa, porque está sendo mau sono, está sendo má alimentação, não necessariamente ficar usando esse remédio a vida inteira, né? O anticoncepcional também bloqueia, né, os hormônios masculinos, aí parece que a pessoa está tratando. Então, melhora a acne, né? Parece que está menstruando todo bem, mês. Né? E tanto o médico quanto a paciente ficam relativamente satisfeitos, né? Só que a gente não vê essa progressão que vai acontecendo por causa da genética mesmo, né? Que ela tem a tendência a essa resistência insulínica. Então, por mascarar os sintomas, mais ainda a gente vai deixando progredir a doença. Então, acho que além de não fazer bem, além de não tratar realmente a doença, ainda faz mal de você esconder ou camuflar esses sintomas que talvez te alertariam, né? Tipo, eu tô com tanta acne, isso ia me incomodar. Com certeza. Mas, como eu tô camuflando com anticoncepcional, eu acabo que vou postergando isso, né? E não trato a base da doença. E acaba que pra gente é um desafio, porque quando o paciente chega até nós, né? Ele quer um resultado, né? E se a gente sabe do que está envolvido, a gente tem que deixar muito claro, olha, por um período você vai ter uma sensação de piora, porque vai tudo aflorar na pele, no humor, né? No comportamento, no sono, para depois as coisas começarem a acontecer. Então, não existe mágica, né? E é importante dizer que
esse ambiente inflamatório intestinal, às vezes as pessoas herdam desde o nascimento. Então é por isso que a gente fala, né? Vocês que trabalham, poxa, obstetrícia também, né? tem que qual é o preparo daquela mulher, como é que está a saúde dela, na verdade, mulher e do homem, né, Dani? Porque a partir do momento que até fazer aquele embrião, a culpa é 50% de cada um. E a gente vê o quê? A mulher vai lá, se prepara, faz os exames, vai no nutricionista. E o homem? O que o homem está fazendo? Mandou um DNA bom. Né? E aí, aquele cenário daquela gravidez, né, comeu legal, ou existe uma pressão externa, não, você tem que comer por 2, né, esse monte de açúcar. Eu vivi muito isso. No meu primeiro filho, tive diabetes gestacional, e as pessoas me ofereciam doce. Falei, Tadinha, gente, né? Aquele negócio. vocês me ajudem, porque eu tô com um problema de saúde. E se vocês não colaborarem, fica difícil. Então, tudo aquilo ali que está acontecendo naquele momento da gestação vai impactar nessa microbiota, flora intestinal, saudável ou não, assim como a via de parto, assim como o aleitamento, assim como os medicamentos usados no pós-parto. Então, existe uma complexidade enorme e que, infelizmente, é pouco falado, né? É tão importante essa questão da flora intestinal que é um dos motivos, né, pra gente, um dos benefícios do parto normal, né? O bebê passar ali pelo canal de parto, já ter contato com alguma das bactérias maternas, já vai favorecer uma melhor flora para ele, né? Com certeza. E sendo que até na cesárea foi feito alguns testes de você pegar essa flora e tentar passar, mas viu-se que não é tão benéfico porque talvez o bebê não está preparado ali para receber, ele não ficou ali no canal por um tempo adaptando, né? Passar essa bactéria também, assim, pode talvez até gerar mais complicação, né? do que benfeitoria, né? Eu vejo, já que a gente tocou nessa questão da gestação, é um ponto que eu vejo muito como que, assim, aflora a questão da má alimentação e do autocuidado, né, que a mulher está tendo hoje. Muito bebê restrito também, né? Não está crescendo bem, porque às vezes não está comendo proteína adequadamente, come mais carboidrato que proteína, para a gente ajustar esse paladar ali logo na gravidez, né? Que às vezes tem mais vontade de comer doce, porque já está com uma resistência insulínica ali, né? Muito diabetes gestacional também a gente tem visto. E às vezes eu até pego diabetes com restrição, que é uma tendência à pré-eclâmpsia, né? Essas doenças se atraem. Uma comorbidade vai meio que puxando a outra. Então, olha que engraçado, o diabético geralmente faz o bebê crescer, né? A insulina ali, o excesso de glucose faz igual o hormônio do crescimento para o neném. A gente tem que vigiar esse controle. E muitas vezes, essa outra complicação junto é uma má placentação, né? Uma placenta que não está suficiente para o bebê, talvez exatamente porque faltou nutrientes, né? Faltou... essa suplementação, enfim, esse cuidado já prévio, né, que seria o ideal, aí gera um bebê que poderia ser grande, tá pequeno, então a gente fica com 2 doenças ali, tateando isso, e a maioria das mães tem muita dificuldade. Às vezes eu vou acrescentar um whey protein, por exemplo, né, vamos colocar mais uma proteína aí. Você fala do aminoácido, elas quase morrem para tomar, né? É porque não é gostoso, mas a questão do whey é porque, considerando que existe uma barreira perdida, muitas pessoas não se dão bem com o whey, porque ele tem um potencial imunogênico para algumas pessoas. Então, o aminoácido, ele não tem isso, ele já está pronto para ser absorvido. Ele não precisa, o corpo não precisa gastar energia para digerir ele. Então, apesar dessa questão do gosto, a gente fica tranquilo que não existe nada já além é a menor acontecendo. Parte da proteína, né, isso que vai aí. juntar e virar proteína. Isso aí. Às vezes a gente põe até os dois, né? Não tem... Porque até porque a gente pensa alto, no whey, né? como um aporte extra de proteína. Principalmente eu acho no lanche da tarde, é difícil, né? Das mães, vai comer ovo de manhã, comer ovo à tarde. Enfim, um jeito da gente ter uma proteínazinha a mais ali. E para quem não está acostumado, né? Às vezes o sabor do whey ajuda um pouquinho mais. E só comentando em relação a parto, né? O que acontece? Às vezes, hoje em dia, né? A mulher tendo essas informações, gera até uma expectativa, uma ansiedade sobre a questão do parto natural, né? E às vezes a mulher, por vários motivos, ela não consegue atingir. Mas pelo menos a mulher, se for possível, lógico, a avaliação do obstetra, chegar no trabalho de parto,
essa microbiota já vai aproximar de uma microbiota de um parto natural, né? Então, os estudos estão cada vez mais, né, tentando entender esse contexto para tentar criar estratégias para auxiliar, né, as mulheres. Então, não precisa também tentar a qualquer custo, né? O médico vai definir ali o que é seguro, mas se conseguir entrar em trabalho de parto e estimular o aleitamento materno, parar de levar fórmula escondidinho na bolsa, gente, o bebê chorou demais e dá. Isso é a pior coisa que existe para a microbiota, você fazer isso no primeiro momento. A criança não está preparada para receber aquilo ali. O primeiro leite, ele é mais aguadinho mesmo, o bebê vai mamar mais chorando vezes. Por vários motivos, né? Às vezes a pessoa até desceu o colostro, o leite mais forte mesmo é no terceiro dia, né? Geralmente depois que sai do hospital. Sim. E aí é mais imunidade mesmo, né? Esse primeiro leite. É anticorpo, não tem muita gordura, é um leite mais ralinho mesmo, mas é o necessário para ele. O estômago dele é pequeno também, do bebê, e né? Faz ele parte vai de chorar, né? aos poucos aumentando o volume, né? A quantidade. Então ele vai precisar de pouquinho várias vezes até adaptar, né? Faz parte, todo mundo vai passar por isso. Quem quer ser mãe, né? Vai passar por essa situação. Tem vários fatores, né? Que às vezes a pessoa não consegue, já fez cirurgia, enfim, mas acho que sempre vale tentar, né? Assim como tentar o parto normal também, não necessariamente vai conseguir, mas esse gatilho de até o bebê saber a hora dele, ou ele passar ali por os hormônios estimulantes, né, do trabalho de parto, a flora, e tudo isso aumenta até o vínculo materno, né, com o bebê. A gente tem estudos falando sobre isso, que eu acho que é uma das principais, assim, vantagens do parto normal, né? Na cesárea, às vezes, é tão corrido, né, que você tira o bebê naquele susto, assim, e saiu da sua barriga e não deu tempo de passar por esse processo. Um envolvimento que só quem viveu. Eu tive oportunidade, né? O Rafa mais velho foi cesárea, porque o profissional na época não se sentiu confortável de tentar progredir, né? Era uma outra realidade, uma outra fase. E o Miguel, que tem 3 anos, eu tive a oportunidade. Então, não tem como descrever. Aquele momento, você ter aquela experiência ali, e mesmo assim tenho filhos extremamente alérgicos, 2 a pele vezes. Isso não quer dizer que você está isento, né, de passar do problema, mas com certeza o que tiver, né, ao nosso alcance, né, no caso meu como mãe, e é por isso que eu estudo tanto intestino. Esse foi o motivo. Então cada um tem um caminho, uma caminhada, né, as coisas que aparecem na nossa vida tem sempre um propósito, e eu me apego a isso. Tudo que aconteceu comigo e acontece até hoje relacionado à saúde intestinal com os meus filhos, eu estudo para poder contribuir com as outras pessoas, e é isso que a gente leva de trabalho. Isso é que nos move, né? Assim como para mim, né? Eu acho que eu comecei a estudar mais a SOP porque eu mesma era portadora e fiquei usando anticoncepcional há muito tempo, não estava tratando a doença de verdade, e fui descobrindo esse caminho e melhorei minha qualidade de vida, né? Tenho mais disposição de treinar. Lógico que a gente também tem as quedinhas, né? Sim. Mas reduzir essa insegureção pelo doce, gosto muito de doce ainda, mas consigo não viver em função disso, né? Que acho que é o mais importante. E a gente quer passar para outros, né? É curado para curar mesmo. Acho que esse é o propósito de vida da gente, né? E a gente precisa acolher, né? Porque às vezes o cenário inflamatório e neuroinflamatório de quem está na nossa frente. Então, às vezes as pessoas, até o fato da nossa meta, do que a gente está propondo de meta para aquela pessoa que está ali, vai ser totalmente diferente de um para o outro, mesmo com um cenário de laboratório de exame de sangue parecido. Então, é aquele olhar no olho e falar assim, bom, o que eu vou colocar de proposta para aquela pessoa? Isso vai ser totalmente diferente para um resultado positivo ou não. Então, a gente entendendo esse contexto hormonal por trás, de se sabotar ou não, que a gente sabe que acontece, não é porque a pessoa não tem força de vontade, ela está inflamada, ela está sem condições de controlar algumas atitudes. Então, você entendendo isso, você consegue acolher mais, a pessoa se sente com amparo, e a tendência é dos resultados serem melhores. Eu falo, isso é além da força de vontade, né? Uma modificação química aqui na gente, que faz aumentar essa vontade. O cérebro inflamado também aumenta esse desejo, essa segregação, né? Então é importante individualizar, né? Essa é a grande proposta, acho, da medicina integrativa, né? Que depois que a gente conhece, se apaixona. Não tem como, é um caminho sem volta. Não tem como voltar mais, né? Então, olha, a gente começou conversando sobre intestino e parou até em parto, gente.
A conversa de hoje foi muito boa. Esclarecemos toda a relação do intestino com a síndrome dos ovários policísticos e como que você pode tratar. Independente de você ter ovário policístico ou não, tem que cuidar do seu intestino, cuidar da sua alimentação, do seu sono, né, Richa? Não, eu já imaginava que fosse a conversa. O intestino é um órgão tão complexo e ele está envolvido com tantos fatores que é impossível a gente não seguir esses caminhos, né, da conversa. Então, espero ter contribuído um pouquinho com as pessoas que acompanham o seu trabalho maravilhoso, você está de parabéns. E eu estou à disposição sempre. Deixa suas redes também. Meu Instagram, doutora Richane Ferreira. Lá eu trago, né, toda essa conexão do intestino com a saúde, um pouquinho também da prática do dia a dia, né, esse estilo de vida, que eu acho importante também a gente poder incentivar as pessoas. Obrigada pela sua participação, Richa. Com certeza esclareceu muitas dúvidas aqui das Sopianas. E vocês também sigam a gente aqui no canal, me segue lá no Instagram, @doutora Daniele Simonassi. Compartilhe esse tema, que com certeza tem muita sopiana precisando de receber essas informações. Esse foi mais um Sopiana Pod.